Olá pessoal, meu nome é Douglas Valverde, eu sou CEO da Tech Trials. Eu estou gravando agora este treinamento para a nossa plataforma Tech Trials Disease Explorer ou Tech Trials Health Market Explorer. Os dois nomes são utilizados. Essa plataforma é uma plataforma extremamente robusta, hoje é a plataforma mais robusta do Brasil para mapeamento de doenças e entendimento do mercado de saúde brasileiro. Essa plataforma ela contém centenas de bases, são dezenas de bases principais e centenas de bases acessórias que fazem com que a gente traga fatos e dimensões para cá, onde o usuário pode realmente verificar e entender o que está acontecendo no mercado de saúde para uma determinada doença ou um conjunto de doenças. Aqui eu estou mostrando hoje doenças hepáticas e nesse treinamento nós vamos cobrir de uma maneira relativamente rápida a maior parte das funcionalidades e os principais pontos da plataforma. Essa é uma plataforma construída em Power BI e eu vou mostrar um pouquinho das funcionalidades do Power BI também, né? E importante aqui mencionar nessas abinhas, são muitas abinhas, tá? São várias páginas de plataforma. Bom, e nessas várias páginas de plataforma, então, a gente começa, as primeiras abinhas são SUS, mercado público ambulatorial e medicamentos disponíveis no mercado público, que são medicamentos disponibilizados pelo SUS, medicamentos de alto custo, que são disponibilizados em farmácias de alto custo no Brasil todo. Então a gente tem aqui todas essas abinhas, até essa abinha Trends e Key Influencers, a parte de ambulatório, atendimentos ambulatoriais e distribuição de medicamentos, primeiro atendimentos ambulatoriais e depois medicamentos. E aqui no hospitalar a gente começa a ver dados de hospitais. Então aqui no hospitalar a gente já vê dados de hospitalização, então é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS. E a gente vê então no SHSUS, Sistema de Informação Hospitalar do SUS, até aqui embaixo, onde a gente entra na ANS. Aqui nós temos abinhas dentro do Sistema Hospitalar do SUS, nós temos algumas abas que mostram relações de medicamentos com hospitalizações. Então um linkage, um trabalho que nós fizemos na plataforma para trazer dados que combinam informações da parte ambulatorial de uso de medicamentos mais as hospitalizações, tá? Então, aqui para baixo a gente já tem ANS, dados do mercado privado de saúde, então todos os dados disponíveis publicamente liberados pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e depois aqui para baixo a gente tem dados de internações em hospitais privados. É uma base de dados que vem do Ministério da Saúde, que mostra informações de hospitais privados. E aí consultas ambulatoriais também em hospitais privados, tá? Bom, enfim, então vamos começar aqui na primeira abinha. Essa primeira abinha a gente vê aqui uma análise do período em que esse produto está disponibilizado. Então a gente, nesse produto aqui, nesse caso, esse produto está com dados do começo de 2016 até a data mais atual. A data mais atual nos produtos da Tech Trials é sempre 45 dias da data de hoje para trás, né? Então tem um delay de 45 dias. Nós estamos aqui com dados de junho porque nós estamos em agosto, então basicamente são dados de até 45 dias atrás. Aqui nessas tabelinhas que vocês estão vendo, a gente tem uma função importante do Power BI que eu já vou explicar nessa primeira tela, que é a questão desses quadradinhos brancos aqui. Esses quadradinhos brancos dão algumas opções de trabalho para a gente. Então a gente tem aqui, por exemplo, esse modo de foco, que você consegue expandir essa tabela e verificar tudo que tem nesta tabela. Isso consegue fazer em qualquer tabela. Também aqui nesses quadradinhos brancos, nesses três pontinhos, a gente tem, clicando nesses três pontinhos, a gente tem aqui exportar dados, onde a gente pode exportar dados para Excel, XLS ou CSV. Tá? Então se você clicar XLS e clicar exportar, ele vai exportar, abrir um Excel aqui com os dados da tabela que você selecionou para exportar. E então, nessa tabela aqui primeiro a gente tem dados de pacientes únicos ambulatoriais e todos os CIDs que estão dentro deste produto.
Aqui a gente tem o número de pacientes únicos retirando drogas e todos os CIDs da onde se distribuem drogas de alto custo. E aqui embaixo a gente tem quantidades de internações para cada um dos CIDs que estão dentro desta plataforma, tá bom? Bom, próxima abinha, a gente começa com os procedimentos ambulatoriais. Então aqui a gente tem já, clicando em cada item, você consegue visualizar a variação nos outros gráficos, né, do número de pacientes. Então dá para ver aqui o número de pacientes, né, em cada um desses gráficos aqui, tá bom? A gente consegue visualizar uma coisa muito interessante aqui. Se você segurar a tecla Ctrl apertada, você vai selecionando vários itens, por exemplo, várias faixas etárias aqui que eu quiser, um tipo de hepatite, por exemplo, segurando a tecla Ctrl, e um estado. Aí você consegue visualizar tudo que você selecionou. Então, o número de pacientes únicos neste período de tempo, que você pode alterar também, né? E visualiza o número de pacientes únicos que você tem aqui na plataforma, nos itens que foram selecionados. Se você clicar, tá vendo que tem um pico? Em qualquer desses picos, ou nas diminuições, ou nos aumentos, se a gente clicar com o botão da direita, aqui, né, a gente pode, o Power BI pode tentar explicar, ele tem um mecanismo de inteligência artificial que pode tentar explicar esse aumento. Se ele acha alguma explicação para esse aumento, ele mostra aqui. E aí, às vezes ele acha alguma informação, às vezes ele não acha. Aqui nesse caso ele achou algumas informações da explicação do porquê desse aumento de quantidade de procedimentos ambulatoriais, e ele está mostrando para a gente aqui alguns, né, itens que suportam esse aumento. E a gente pode analisar e às vezes entender informações importantes. Aqui nesse caso, o nome do profissional, ele achou um determinado profissional aqui, Alex Ferreira de Lima, que parte do aumento é devido a procedimentos com esse profissional, tá bom? Então tem coisas bem interessantes que ele acha aqui com esse mecanismo de machine learning, tá? Aqui também, tanto nos CIDs, aqui nas doenças, aqui embaixo, né, nesses gráficos de doença, quanto nos nomes de procedimento, eu posso clicar com o botão da direita e ir para um outro mecanismo exclusivo da TechTrials chamado detalhamento de CID. Nesse mecanismo exclusivo da TechTrials, onde a gente faz um linkage e clusterização do PubMed, a gente consegue clicar nesse item aqui, né? Então, ele traz para a gente uma página, ele abre uma página, onde você consegue ver os 100 mais novos e relevantes artigos científicos relacionados com as palavras-chave que ele achou daquele tipo de hepatite que você selecionou no gráfico ali dentro do produto da TechTrials. Então, você consegue pesquisar todos os artigos científicos, né, aqui, e os clusters de palavras-chave que ele achou. E também você consegue clicar aqui e ir para um artigo científico dentro do PubMed e olhar esse artigo científico, tá bom? Então isso é bem interessante para você navegar na plataforma. Aí a gente pode voltar aqui para essa abinha e vamos então navegando para as outras abinhas. Aqui dentro dessa próxima abinha a gente vê dados regionais, então eu posso filtrar por região, ver uma região sudeste, ver uma região sul, né? Então posso, além de filtrar por essas regiões aqui, eu posso pegar um estado e abrir aqui esse estado, ver numa cidade qual o número de pacientes com cada um dos tipos de hepatite masculino e feminino, e se tiver também drogas aqui, eu posso ver como é que está o uso dessas drogas aí para esses pacientes, tá bom? Então dá para a gente verificar, abrir isso daqui também, verificar esse uso das drogas, dá para a gente mexer de qualquer maneira que eu quiser, filtrar por faixas etárias também, né? Filtrar por CID também, e ver toda essa parte de regionalização, né, distribuição geográfica. Aqui na próxima abinha a gente vê uma análise de comorbidades e procedimentos ambulatoriais. Então eu consigo ver, por exemplo, eu pego a hepatite aguda C,
e vejo para os pacientes de hepatite aguda C, quais foram as principais comorbidades, quantos pacientes únicos em cada uma dessas comorbidades eu tive, né? Ou desses pacientes também, quais foram os principais exames, ou procedimentos, ou consultas, ou qualquer procedimento ambulatorial que eles tenham feito. Os maiores volumes de pacientes únicos que fizeram procedimentos ambulatoriais relacionados a pacientes que têm hepatite aguda C. Então eu consigo verificar isso. E além disso, eu posso clicar aqui nessas, selecionar uma comorbidade, pesquisar uma comorbidade, deixar clicado aqui e eu carrego para a próxima abinha essas comorbidades selecionadas da página anterior, se eu quiser, tá bom? Então, aqui a gente já consegue ver um pouco de pacientes e os seus procedimentos. Então, em cada hospital, por exemplo, eu consigo ver aqui pacientes do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, quais foram os principais procedimentos, né, que eles fizeram. Então, número de pacientes únicos, quantidade de procedimentos aprovados e valor faturado ao SUS, aqui na direita. E aí, então, eu posso verificar, né, os profissionais também relacionados com esses procedimentos, né? Então, eu posso clicar com o botão da direita aqui, com o CTRL, clicar o CTRL, selecionar este profissional e ele está relacionado com esse número de pacientes únicos fazendo esses procedimentos aqui, tá? Então, é muito interessante. E aí eu posso clicar ainda com o botão da direita do mouse e ir na parte de Drill Through e detalhamento de profissionais, onde eu acho esse profissional, né, esse Flávio Ferraz de Paz e Alcântara, e eu consigo visualizar aqui toda a história dele dentro do Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, do CNES. Então consigo verificar todos os locais e as competências da onde esse profissional trabalhou. Ou seja, nesses períodos de anos e meses aqui, era onde o profissional estava associado a essas instituições. Não significa que esse profissional não esteja associado a essa instituição. Esse daqui é o último lugar onde esse profissional atualizou o CNES dele para a associação. Então existe uma grande chance deste profissional estar ainda associado a essas duas entidades. Até hoje essas duas entidades, né? Tá bom? Então, a gente consegue visualizar esse tipo de informação. Aqui, na próxima abinha, a gente consegue ver pacientes novos. Então, eu consigo selecionar, por exemplo, nos últimos 4 meses, né? E verificar nos últimos 4 meses quantos pacientes novos, né, são pacientes novos aqui nos últimos X meses, então aonde esses pacientes entraram. Então eu consigo ver que eles entraram aqui, né, nessas instituições, então eles apareceram primeiramente, são pacientes, então, o que é o conceito de paciente novo? O conceito de paciente novo, desculpa, é o conceito de paciente que nunca tinha aparecido na nossa base de dados e que ele apareceu nesses últimos X meses. Então são pacientes que nunca tinham aparecido com este CID, com alguns destes CIDs, então eles não estavam na base de dados com esses CIDs e agora eles apareceram. Então são provavelmente realmente pacientes novos que entraram. Então eu vejo aqui que eu tenho 525 pacientes novos que entraram na Unicamp com essas doenças hepáticas. E aí o que eles fizeram? Esses tipos de pesquisa de vírus de hepatite C e outros procedimentos, tá bom? E os profissionais envolvidos com eles são esses profissionais aqui, normalmente profissionais que estão participando dos processos de análise, de exames, ou com outras consultas também. Então isso aqui é bem interessante. Aqui a gente vê uma análise de comorbidades, então eu consigo aqui verificar estas comorbidades, então consigo ver que para pacientes de doenças hepáticas as principais comorbidades e os seus percentuais estão aqui, né? Um pouco da análise de gastos de procedimentos nas comorbidades ou nos CIDs principais de procedimentos ambulatoriais. Aqui a gente tem uma análise preditiva, né, de pacientes com esses tipos de doenças. Então, se eu clicar em cada uma das doenças, eu consigo ver como é que elas estão evoluindo. Então, consigo ver se elas estão aumentando ou diminuindo, né? E aí, obviamente, eu consigo também ampliar esses gráficos e ver numa escala maior.
E a gente consegue ver também de uma maneira interessante aqui uma queda nos últimos meses. Olha, esta queda nos últimos meses muito provavelmente está relacionada ao coronavírus, à pandemia, né? Então a gente vê quase em todas as doenças que existe uma queda de atendimentos durante a pandemia, tá bom? Então isso é muito interessante de visualizar. E aí a gente pode então ver, clicar nesses itens aqui de tipos de procedimento e ver como é que estão evoluindo esses procedimentos ao longo do tempo também, tá? Aí a gente consegue ver então aqui drogas de alto custo disponibilizadas, liberadas, dispensadas pelo SUS para os pacientes, e aqui então nessas drogas de alto custo a gente consegue ver os estabelecimentos aonde as pessoas estão passando em procedimentos, os pacientes estão passando em procedimentos ambulatoriais e depois estão retirando os medicamentos. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, pacientes que passaram pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre estão retirando os medicamentos aqui com esses perfis de retirada de medicamentos. E aí, se eu clicar, por exemplo, apertar a tecla Ctrl e clicar neste médico gastroenterologista, eu consigo verificar esses 374 pacientes, o perfil de retirada de medicamentos desses 374 pacientes que passaram por consulta com esse médico, tá bom? Não são prescrições, mas é o perfil de retirada desses pacientes que passaram por esse médico, tá bom? Então a gente consegue ter essa correlação aí, tá? Óbvio que vocês estão vendo aqui que temos 172 mil pacientes retirando medicamentos e só 86 mil pacientes fazendo consultas ou procedimentos ambulatoriais no mesmo período de tempo. Por que é isso? Porque tem a diferença. A diferença se dá porque boa parte desses pacientes aqui são pacientes que não estão passando em consultas no ambiente público. Ou porque nesses meses eles não tinham consulta, então não se registrou as consultas aqui, e eles estão retirando droga, mas eles não tinham consulta nesse período, ou porque são pacientes do mundo privado. Tem muito paciente do mundo privado que retira droga no ambiente público pelo custo dessas drogas, porque são drogas de alto custo, então retiram no SUS, mas não passam em atendimentos clínicos no ambiente público, passam no ambiente privado, então eles não vão aparecer aqui mesmo, tá bom? Bom, aí a gente tem várias abinhas que mostram diferentes visões da dispensação desses medicamentos. Então eu vejo pacientes que passaram aqui em consultas ambulatoriais no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, retiraram medicamentos nessas outras farmácias de alto custo, né? Então a gente consegue fazer filtros cruzados aqui, né, para verificar essa dispensação, essa distribuição desses medicamentos por região Nordeste, Sudeste, ver todas as volumetrias aqui, né, por região, como é que estão sendo essas distribuições, quantidades dispensadas. Então eu consigo visualizar aqui essas quantidades dispensadas, né, nos últimos meses e como que elas aparecem aqui nesses gráficos. Consigo ver então uma árvore de dispensações, né, distribuição de medicamentos, né? Então consigo ver aqui uma dinâmica do mercado para cada uma dessas doenças, né? Tem doenças que têm medicamento, tem outras doenças que não têm medicamento, tá? Tem doenças que eles usam medicamentos e outras não, tá bom? Aí a gente consegue ver tendências desse mercado também, né? Verificar aqui para cada um desses tipos de hepatite como é que estão essas dispensações de medicamento, onde tem mais distribuição, onde tem menos. Aí a gente consegue vir aqui também ver o mecanismo de machine learning, onde a gente pode pegar um determinado medicamento, por exemplo, o Boceprevir, e verificar se, através de redes neurais e machine learning, se ele consegue mostrar para a gente alguma informação estratégica aqui. Então, ele mostra para a gente que quando o CID, a hepatite C viral crônica, a probabilidade do Boceprevir ser o medicamento utilizado tende ao infinito, porque deve ter muito uso nesse tipo de descrição. E o sexo feminino também aumenta em 1,58 vezes a probabilidade do medicamento usado ser o Boceprevir.
tá bom? Então ele acha coisas interessantes aqui, às vezes. Aqui a gente já passa para a parte hospitalar, onde a gente verifica aqui, então, os volumes, né, mais de 139 mil hospitalizações por estado. Então aqui a gente está vendo por UF, né, por estado. Então a gente tem vários indicadores aqui, quantidades de internações, internação por 100 mil habitantes, média de permanência dessas internações, média de valor gasto. Aqui você vê coisas curiosas, na Bahia a média de gasto é R$ 2.500, aqui no Paraná R$ 11.600. Por que será que tem essas diferenças? Não sabemos, né? Então a gente vê aqui também percentuais de morte por internação, a gente pode ver aonde tem mais morte por internação. Podemos filtrar por faixa etária, por CID da internação, por região também, né, ou estado. Então é bem curioso isso daqui. A gente pode ver performance, então, já de municípios saindo. Na próxima abinha a gente sai da parte de estados e entra em município. Aí a gente entra depois na próxima aba na parte de hospitais. Podemos ver aqui os hospitais que têm mais internações para essas doenças hepáticas todas aqui, e consigo ver então os mesmos indicadores desses hospitais. Hospitais que têm diferentes médias de permanência ou valores médios muito distintos, né? Onde a gente tem aqui número de mortes. Provavelmente essas médias aqui de valor de internação são relacionadas às vezes a transplante, maior volume de transplantes de fígado, né? Sei lá, pode ser, né? Então a gente vê aqui também um ranking de hospitais que tem do maior para o menor percentual de morte por internação, tá? Isso é muito curioso para a gente ver um pouco de análise dos hospitais. Aqui nessa próxima abinha, a gente vê também os hospitais e a gente consegue ver como é que evoluíram os percentuais de morte por internação em cada um dos hospitais. A gente vê aqui no HC da USP, por exemplo, que ao longo do tempo, ao longo desses anos, a gente teve uma diminuição de percentual de morte, né, desses pacientes. E aí eu posso ver se essa diminuição está atrelada a algum procedimento, por exemplo, né? Então eu posso ver aqui no Brasil todo se pacientes que fizeram determinado procedimento, por exemplo, sei lá, tomografia de tórax, será que pacientes que fizeram tomografia de tórax tiveram diminuição ou aumento? Não sei, né? A gente pode verificar várias coisas interessantes aqui com filtros de procedimentos e analisar isso da maneira que eu quiser, tá bom? As próximas abas mostram outras formas de analisar os dados de hospitalização com custos, né, e evolução dessas hospitalizações. Aqui a gente tem mais detalhes de procedimentos dessas internações, então eu posso ver nestas internações quais são os principais procedimentos realizados dentro dessas hospitalizações em cada hospital. Por exemplo, se eu pegar o hospital das clínicas de Ribeirão Preto, eu posso ver quais são os principais procedimentos feitos dentro das internações deste hospital também, tá bom? Os principais profissionais relacionados a esse hospital. Posso ver detalhes de AIHs, então eu posso pegar, por exemplo, o Hospital de Ribeirão Preto e verificar também detalhes dessas diversas AIHs aqui do Hospital de Ribeirão Preto, ir por uma AIH específica aqui e ver um detalhe dessa AIH. Então a gente pode ver várias coisas interessantes aqui, né? Depende do que eu quiser analisar. Aqui eu posso ver na plataforma uma parte onde eu mostro aqui então relação de taxa de hospitalização por medicamento. Então eu consigo visualizar aqui de maneira muito clara, eu consigo visualizar aqui para cada medicamento qual é a taxa de hospitalização. Então eu pego, por exemplo, esse Entecavir e eu sei que aqui 33% dos pacientes, a gente tem 22.800 pacientes usando essa droga, 2.231 hospitalizações. Então, a gente tem aqui 33% de taxa de hospitalização, tá bom? Então, isso significa que a gente, né, vê um percentual às vezes mais alto do que outra droga. Então eu vejo aqui esse Sofosbuvir, né, que a gente tem só 3%
de hospitalizações, de taxa de hospitalizações, tá? E aí também é muito curioso que a gente pode pegar aqui qualquer dessas drogas e verificar quais são os principais volumes de hospitalização, quais foram os principais motivos, os CIDs das internações. Então posso ver eventualmente alguma coisa relacionada a eventos adversos e coisas dessa natureza. Tá? Aí aqui a gente consegue ver então hospitalizações por ano e evolução do custo dessas hospitalizações do ano. A gente pode ver aqui, ó, de uma maneira bem interessante, a evolução do custo, né, dessas hospitalizações, e a gente vê que houve um aumento até 2018. Em 2019 a gente já teve uma queda do custo dessas hospitalizações, o custo de UTI se mantém em elevação. A gente consegue filtrar uma droga, por exemplo, né? Então eu posso pegar uma determinada droga, por exemplo, o Boceprevir, e ver que o Boceprevir foi distribuído aqui até 2016, né? Depois a gente não tem mais esse uso. E aí a gente pode ver então, por exemplo, outras drogas. Ver esse Glecaprevir aqui, por exemplo, que a gente começou a distribuição em 2019 e teve uma distribuição maior em 2020 aqui, uma droga mais nova, né? Então a gente pode ver aí o que aconteceu também com essas hospitalizações e fazer uma análise dessas hospitalizações relacionadas a pacientes usando cada uma das drogas, tá? Então é muito interessante para ver uma análise de acesso ao mercado aqui, tá bom? E outras informações sobre as hospitalizações, custo dessas hospitalizações ao longo dos anos e vários outros indicadores muito importantes nessas tabelinhas aqui. Aqui é uma relação de medicamentos com óbito, tá? Taxa de óbito para pacientes usando cada uma dessas drogas. Aqui a análise de comorbidade, valores de procedimentos, né? Outros tipos de análise dessas internações, onde a gente pode aqui então verificar essas análises de suspensão. A gente vê aqui, por exemplo, esses clusters de hospitalizações aqui que a gente tem na faixa dos 100 mil, cento e poucos mil reais aqui. Isso daqui claramente são transplantes, provavelmente transplantes de fígado, que tem esses grupos de pacientes que fizeram transplantes e que tem um custo de hospitalização mais alto, tá bom? Então isso daqui é bem legal de analisar. Aqui a gente tem a ANS, então é uma análise um pouco mais superficial. A ANS tem dados menos profundos, menos granulares, então a gente vê uma análise mais superficial desses dados, onde a gente vê os números de procedimento, números de visitas hospitalares, pacientes, né, por CID aqui à direita ou por estado. Aqui na próxima abinha a gente já vê atendimentos de pacientes, né, mais de 10.500 internações em hospitais privados. Então a gente vê Einstein, Sírio-Libanês, né, Felício Roxo, base de Rio Preto. Então a gente vê aqui pacientes do mundo privado, pagos por planos de saúde privados ou particular pessoa física, em hospitais, sendo atendidos em hospitalizações e internações em hospitais privados, né? Então a gente tem aqui vários tratamentos e o número de pacientes fazendo esses tratamentos aí, e a gente pode analisar, e ela tem uma determinada representatividade com relação comparada à ANS. Então, basicamente, o que está falando esse número aqui de 11,02% de representatividade comparada à ANS? A gente pega este total de internações no mesmo período de tempo, né? No período em que esta base se sobrepõe à base da ANS, então ele calcula a sobreposição do período em que esta base se sobrepõe à ANS e verifica naquele período quantos % das internações eu vejo nesta base de dados aqui do Ministério da Saúde em relação à ANS. Então ele entendeu que no período que essas bases se sobrepõem, eu vejo 11% de representatividade, tá bom? Então isso varia de doença para doença, essa representatividade, e a gente pode entender aqui então que a gente está vendo aqui 11% dos procedimentos para essas doenças de hospitalização no mundo privado. E aí na próxima abinha a gente tem um pouco de consultas, né, de procedimentos ambulatoriais relacionados a hospitais privados também dentro dessas doenças aqui,
tá bom? Então é isso, pessoal. Na última abinha tem uma parte de filtros de profissionais, onde a gente pode pegar e verificar determinados procedimentos, então escolher um procedimento qualquer aqui e verificar os profissionais relacionados. Então posso pegar, sei lá, o AC Camargo e ver aqui os profissionais relacionados ao AC Camargo e assim por diante. Então é uma aba onde a gente pode filtrar itens que eu quiser aqui e verificar os profissionais relacionados com os filtros que eu fiz, tá? Basicamente é isso. Qualquer dúvida, a equipe da Tech Trials está sempre à disposição para ajudá-los e fazer com que vocês entendam e extraiam a melhor quantidade de insights e informações que possam auxiliá-los na tomada de decisões para o negócio de vocês. Estamos à disposição, espero que tenha sido útil. Um abraço a todos.